fazer igual as apreensões, assim, né? Ah, um cenário de apreensão. Nossa, sim. Ah, isso aqui é uma caixinha de joias, olha. Gente. Eu ainda vou botar um espelhinho aqui nela. Fala um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Seu nome, sua idade, de onde você veio. Eu sou Desaviso, né? Eu tenho 28 anos, eu sou de Brasília, mas tô morando em São Paulo hoje. Há quanto tempo você está em São Paulo? Tem uns 2 anos e meio. Até Acho. então você ficou só em Brasília. Ou já É, morou em outros lugares? não, só morei em Brasília. Agora, tipo, tentando fazer um paralelo, assim, entre a... Que acho que a forma da cidade, ela molda muito também como que a gente e como que a gente cresce, como que a gente se relaciona, assim, com o meio, né? Acho que uma das perguntas que eu te faria é, tipo, quando você começou a viajar para outros lugares para tatuar ou para morar fora, tipo, em São Paulo, como que você se viu fora daquele contexto de onde você veio, assim? Se teve muitas mudanças, assim, de percepção. Ah, com certeza. Sair de Brasília pra vir pra São Paulo é sair de uma cidade grande, né? Mas ainda tendo uma dinâmica muito de cidade pequena, Brasília, né? É uma cidade que a infraestrutura de transporte e assim, que as coisas acontecem é basicamente no centro, né? Que por sorte era onde eu tava morando, mas a cidade por muito tempo não ficava restrita a esse espaço, assim, né? E aí sair de lá para vir para São Paulo foi muito bom, assim, porque consegui projetar novas coisas, ocupar novos lugares, assim, eu acho que me provocar de outras formas e reagir de outras maneiras, assim, né? Então eu sinto que é isso, né? A cidade com certeza mudou muito o meu trabalho. É difícil apontar em necessariamente o que, assim. Eu sinto que o momento de mudança, assim, de cidade foi um momento que no início eu me afastei muito da cerâmica para focar na tatuagem e depois de quase um ano que eu voltei a fazer cerâmica, assim. Só que quando eu voltei sem parar, assim, né? Foi por tanto decepção com o meio profissional de tatu, quanto de me sentir mais convidado a estar fazendo cerâmica, assim, tanto pelo jeito como eu me sinto na hora de produzir, né? Quanto nas interações que eu tenho ali nas feirinhas que eu participo. E o que veio antes? Veio a cerâmica ou veio a tatuagem? Ou o desenho em si? O primeiro veio o desenho, ali desde de criança eu comecei a desenhar, só que não foi uma coisa que me estimulei muito, assim, eu fiquei muito tempo afastado e voltei a desenhar ali com uns 14, 15 anos. A vontade de Pra querer fora. produzir para fora, assim, veio com a satisfação com o mercado de trabalho de design, assim, né, que eu me formei em design e trabalhei uns 3 anos, assim, na área e só foi tijolada atrás de tijolada, assim, né? E aí eu parei de trabalhar com isso um pouco antes da pandemia e foi o pior timing possível para aprender a fazer tatuagem no momento pandêmico, assim, né? Comecei a tatuar em dezembro de 2019. Deu 3 meses e o mundo acabou, né? Não conseguia tatuar e aí depois que o mundo acabou eu fui procurar outra coisa para fazer ali que me interessava e aí veio a cerâmica, né? Comecei a fazer cerâmica e sempre de um lado mais de tipo, eu faço tatuagem, mas também consigo fazer algumas pecinhas de cerâmica. Quando começou seu contato com a cerâmica, foi através do design? Não, a cerâmica eu aprendi quase de maneira autônoma, assim. Eu aprendi os básicos com uma pessoa e depois eu fui aprendendo mais tudo sozinho, assim. Tanto que eu nunca fui de fazer muito das peças convencionais de cerâmica, assim, porque eu não tive muito contato com ceramistas mesmo, assim, né? Nossa, eu jurava que você tinha mais tempo na tatu, sabia? E na Ai, cerâmica ai, que também. massa. Deve ter hiperfocado nesses últimos anos no seu trabalho, porque ele É, deu um talvez super desenvolvido, né? talvez a pressão de São Paulo tenha o efeito ali, né? A pressão necessária para fazer um diamante. Voltando pro lance da cidade, acho que estar em um lugar novo me forçou a hiperfocar em tudo, assim, né? Então, quando eu cheguei, eu fiz muita coisa de tatuagem, o meu livro de tatuagem todo eu quase fiz num ano só, porque eu pintava todo dia.
E aí, depois de arranjar os contatos de cerâmica, eu comecei a fazer cerâmica e foi virando quase isso, né? De ter uma rotina muito estável, assim, de eu acordo, eu produzo e eu paro quando eu vou dormir, quase, assim. Eu vi que ser sistemático em algumas coisas é bom, assim, né? Pra manter a sobriedade mental, assim, né? Já que eu tenho que produzir muita coisa, então é melhor acordar cedo, que eu vejo que é o melhor momento da rotina que eu tô disponível para ficar produzindo, ficar sistemático com algumas coisas, assim, também. Acho que, por exemplo, com a cerâmica, eu vi que eu faço muitas coisinhas pequenas e eu vi que se eu fizesse molde de gesso dessas coisas, poderia facilitar a minha produção, assim. Então, também o autopensamento como uma indústria, né? De, como que eu posso facilitar o jeito que eu faço, reconhecendo coisas que eu gosto de fazer em várias peças diferentes ou formas que são recorrentes ali, que eu não preciso gastar tanto tempo ali de fazer, né? Eu posso mais agilizar o processo, assim. Acho que a graduação em si, ela é muito desligada do mercado de trabalho, como que você vai fazer as coisas na prática, né? Eu sinto que o design ele vai me ajudando para outros âmbitos, assim. Eu sinto isso de às vezes criar uma identidade pro Instagram, para uma rede social. Acho que também é um lance de eu ser muito preguiçoso com algumas coisas, assim, né? Então, eu sei lá, eu vejo umas pecinhas pequenininhas, assim, que eu gosto muito de fazer. E aí, se eu fosse perder meu tempo fazendo uma por uma na mão, assim, modelando, fazendo bonitinho, eu nunca faria infinitas, assim, né? Várias pecinhas diferentes. Como que eu consigo fazer infinitas dessas sem ter que gastar esse tempo? Aí eu comecei a fazer os moldes de gesso. E os moldes de gesso pra mim foi igual a máquina a vapor ali na Revolução Industrial, assim, né? Eu consegui fazer formas comuns em alta escala, assim. Essa mesma forma pode aparecer como ela sozinha, como um brinco, mas eu posso colar ela numa peça de cerâmica, eu posso fazer vários quadrinhos com ela, enfim, me facilita muito mais explorar uma ideia boa que eu já tive e não ficar tão dependente de ter sempre ideias boas, novas, assim, né? Na tatuagem também, acho que acaba puxando a gente para a necessidade de ter uma fórmula, né, de trabalho ali também para conseguir. E como que você organiza essas produções, assim, principalmente nos momentos em que você esteve bem mais 50%, assim, com a tatuagem e com a cerâmica, assim. Como que é desvendar esse mistério de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, assim? Eu aprendi que você não precisa ter um monte de ideia boa todos os dias, assim. Pode ter uma ideia boa e trabalhar ela bem, assim, né? Por exemplo, essas arminhas aqui que eu fiz, o pessoal gostou bastante. E é uma arminha que é um cachimbo também. E depois que eu percebi, né, que o pessoal gostou, e eu também fiquei muito feliz com o resultado dela, né, eu fiz um molde de gesso para conseguir facilitar em alguns passos esse processo de produção, assim, né? Entender que existe uma demanda por um certo produto que, se eu fizer em larga escala, pode ser que seja legal, interessante, assim, né? E eu vou fazendo conforme tem essa demanda, assim. É difícil pensar nesse outro lado do artístico descolado ao capital, né? Produzo muita coisa, eu consigo facilitar meu trabalho com alguns macetes, assim, né? Como os moldes de gesso. Mas também porque eu nunca me permiti botar 10 quilos de argila na minha frente e falar, eu posso ficar 3 meses para fazer uma peça com isso, assim, porque eu não tenho essa oportunidade de ficar 3 meses ocioso trabalhando em uma única peça, que pode ser a coisa mais legal que eu vou fazer, mas simplesmente eu tenho que ter fluxo de dinheiro indo e vindo ali, né? Então a minha produção também está dentro do que eu sou humanamente possível de produzir para me manter também, né? Repito as armas, mas cada uma é diferente. Também não gosto de produzir elas Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu gosto de fazer cada uma sempre diferente para também manter isso de ser sempre um objeto novo, assim, um campo de exploração, né? Então, posso estar fazendo a mesma arminha, mas eu vou dar um acabamento diferente, eu vou esmaltar de uma maneira diferente, eu vou testar esmaltes diferentes, enfim. Tento manter também algo que me mantém entretido, assim, no que eu faço, né? Pra também
Não virar uma máquina que só aperta um parafuso, assim. Mas também não posso ficar no devaneio de produzir peças que ninguém vai querer, assim, né? Não dá vazão. Tem que ter um jogo de cintura, assim, de entender que o pessoal gostou e viu que se o pessoal gostou, pode repetir esse botão aí que vai dar certo, sei lá. A cerâmica tem um próprio ritmo dela, assim, né? No processo de modelagem. Pouquíssimas peças, assim, são as que eu consigo começar num dia e tê-las quase que prontas no mesmo dia, assim. Não sendo essas muito pequenininhas, todas as outras são 2, 3 dias até tela pronta e não porque leva todo esse tempo, mas porque eu preciso esperar que a cerâmica seque, né? Para eu conseguir fazer alguns detalhes, alguns acabamentos, assim. Então eu giro muito em torno desse ritmo da argila, daí tem um ritmo do forno, né? Que é onde eu levo para queimar, que é uma parte que eu terceirizo, assim. Então às vezes eu posso levar uma peça para queimar numa semana e na mesma semana pegar ela queimada já, e às vezes eu posso entregar numa semana e pegar na outra porque demorou para encher o forno do ateliê que eu levo para queimar, né? Então também foge do meu controle esse fator, assim, né? Você trabalha, por exemplo, em coleções ou tipo, tem alguma forma que você esquematiza isso, assim? Eu gosto sempre de trabalhar com meio que lotes, assim. E aí os lotes não são definidos pelo tipo de objeto que eu estou fazendo, assim, é mais pela dinâmica de levar e buscar para queimar, assim, porque se eu modelar uma peça e for levar de uma em uma, vai ser totalmente desvantajoso, porque eu vou ter que ficar esperando o forno encher para queimar, mas às vezes se eu levo um monte de peça, é bom para mim porque eu já preencho uma boa parte do forno e ele não fica tão dependente de outras peças para encher para queimar, assim, então eu gosto de otimizar o trabalho, né, trabalhar com lote, assim. E as máscaras, quando que veio isso? Desde que você falou de bordado russo também. O lance da máscara veio também na pandemia. Assim. O Desaviso nasceu ali no início da pandemia, né? Que foi quando eu comecei a sair do trabalho do design e ir para um campo mais autoral, assim, de produção, né? Bom, daí eu precisei criar o perfil do Desaviso, né? Botei pra mim que eu não queria mostrar meu rosto. Queria me distanciar da rede social durante a pandemia também. Nunca fui de postar muito foto minha, assim, da pandemia isso piorou bastante. Minha relação com a rede social foi totalmente deteriorada, assim, né? Só que eu também precisava ter esse perfil numa rede social para veicular meu trabalho. As máscaras surgiram meio que como essa válvula de escape, né? Esse pulo do gato para ter um rosto e não ter um rosto ao mesmo tempo, assim. Eu sinto que a máscara também transmite muito mais uma mensagem do que o rosto, assim, muitas vezes, né? Eu sinto que é isso, o jeito que vários artistas têm, né? Reclamado de que tem que aparecer para arte ser veiculado por conta de um algoritmo. E, de certa forma, a pessoa se identifica com o seu trabalho e olha para você e consegue criar um vínculo, mas eu acho que esse vínculo não é necessário, assim. Ele é muito melhor quando não acontece, assim, né? Necessariamente uma associação direta com o artista, assim, né? Ter um rosto ali por trás, um jeito de interpretar a obra, né? Tem uma história muito interessante disso, assim, que aconteceu num ateliê que eu levava as minhas peças para queimar. E eu só fazia isso nesse ateliê, né? Eu só aparecia, deixava as peças e depois ia buscar de novo, né? Só que tinha um artista residente lá que ia para lá produzir, que ele via minhas peças, mas não me via, porque eu ia bem cedo também, né, deixar as peças. Daí teve um dia que eu fui buscar as peças e ele tava lá também, e ele veio falar comigo, assim, que... eu sempre vi as suas peças aqui no estúdio, sempre achei bem legal, assim, mas eu imaginava que você era uma pessoa totalmente diferente. Perguntei, por quê? Que você achou que eu era, assim, né? Daí ele falou que eu achava que eu era meio mexicano, assim, de ascendência mexicana, e eu não sou, né? Só que eu achei legal isso, né, de, primeiro, não corresponder a uma expectativa da pessoa, assim, e segundo, de que é isso, não tem muito a ver o que eu faço com o meu rosto mesmo, assim, não precisa ser, né? Não precisa ser um espelho da minha arte. Acho que a máscara cria esse meio de separação que
eu consigo me comunicar melhor, assim, eu acho que eu consigo botar uma imagem mais legal do que um rosto, assim. Também a máscara surge muito de uma tentativa autodidata, assim, eu nunca mexi com tecido, nunca mexi com costura, e eu só fui fazendo de um jeito meio brusco, assim, essa máscara em cima de uma balaclava e foi dando certo do jeito que deu, assim, né, o resto foi muito, muito do improviso, assim. Querendo ou não, eu acho que o improviso é um charme que tá no meu trabalho de todos os jeitos, assim, né? Eu não vou com muita expectativa do que vai acontecer, eu vou pela jornada, assim, né? Eu tento achar proveito pela jornada do que pelo resultado que fica, assim, né? E depois que sai é sempre, faria diferente, faria melhor, então acho mais legal aproveitar o ato da produção, muitas vezes, do que o resultado em si final, assim. Obrigado por ter me recebido na sua casa hoje. Obrigado por esse papo também. E se quiser deixar mais algum recado pro pessoal de casa, para artistas, para pessoas que não são artistas também e não têm nenhuma noção assim de contato, como os artistas vivem, como os artistas trabalham, assim. Nossa, eu conselho, não, só tô precisando de conselhos, assim, pra dar conselho, né? Mas primeiro falar que, eu faço um monte de coisa de cerâmica também, eu dou aula, no Oficina Lama. Eu e a Veridiana, a gente dá aula junto, né? Não sei, conselho, não sei se eu tenho muito conselho pra dar, a não ser se jogar, né? Botar as caras, eu acho que mostrar o trabalho sem esperar o outro vai falar, assim, né? Primeiro você mostra, depois você vê o que eles têm pra falar e aí você faz a sua filtragem ali, né? O que acrescenta, o que não acrescenta, assim.